Eu disse na semana passada que nós iríamos ler Apocalipse hoje aqui, um verso ou dois, e continuarmos falando sobre o assunto, pois é justamente o que vai acontecer. A gente vai ler Apocalipse 1 e continuar o que já estamos falando há 3 semanas e que eu já iniciei agora, nesse momento. Capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E no verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bom, a última coisa que eu disse antes de lermos o texto é que a pessoa que manteve a consciência natural dos processos naturais, sem moralizar nem a vida nem a morte, sem fazer da pomba o santo e da serpente o diabo do ponto de vista da natureza, a pessoa que manteve-se olhando para as coisas com a realidade necessária e suficiente, carrega uma dose de apocalipticidade no olhar que permite que ela veja tudo com naturalidade. Por que eu disse isso? Porque a gente tenta viver o tempo todo desapocaliptizando o mundo. Apocalipse significa revelação, tirar o véu. Apocalipse é uma coisa muito boa, é enxergar, é ver para dentro. É tirar a dúvida, é acabar com a ilusão. Apocalipse significa enxergar as coisas como as coisas são. E aprender a viver no mundo, sabendo que a existência tem o seu ciclo natural e o mundo tem o seu ciclo antinatural, porque ele é produzido pelo pensamento humano e pela interação de todos esses pensamentos, vínculos e relacionamentos que produzem essa massa que existe na Terra, mas não é a Terra, e nem é a natureza, somos nós, é o mundo. Bom, se eu perco, agora que eu vivo dentro do mundo, a noção de apocalipticidade, ou seja, se eu perco a percepção de como as coisas acontecem nesse processo, e se eu tento me evadir disso e construir fantasias e sonhos de andar de maneira quase a não tocar no chão, a visitação de alegrias e sentimentos e euforias e gargalhadas que venham de cócegas infindáveis na minha alma e expectativa de amores que sejam beijos, abraços, entendimentos, compreensões e doçuras e expectativa de carregar na vida um estado de controle sobre as coisas que signifique a nossa segurança, que é o que todo mundo sonha em ter, é a mesma coisa que pular do pináculo do templo e pensar que não vai se arrebentar inteiro, porque este lugar não existe no mundo. Assim como não existe na natureza. Se não existe na natureza, no mundo é que não existe mesmo, porque o mundo é infinitamente pior que a natureza. A natureza está aí há bilhões de anos e não se fez mal, estaria aqui mais bilhões de anos sem se fazer mal. Quem bota em risco esse processo agora somos nós que aparecemos há 8 segundos atrás no processo. Nós é que somos o mal desse negócio todo. Eu disse que a pessoa que se manteve pisando na realidade, entendendo a existência como ela é, com esse grau de apocalipticidade que não a deixa iludida, porque o véu foi tirado, ela enxerga, ela vê cada vez mais claramente como as coisas são e discerne de onde é que vem a sua alegria, de onde é que pode vir o seu sustento, de onde é que pode vir a sua consistência. Essa pessoa permanece, vira coluna no santuário. É o vencedor do Apocalipse, é o vencedor. Darei isto, aquilo outro. É o cara que encara, vê e aí vai.
vê e não fica se lamuriando de Deus da vida e da existência. É assim que é. É na vossa perseverança que salvareis as vossas almas, disse Jesus. Semana passada a gente viu o Tiago dizendo que a perseverança deve ter ação completa. Agora, quem foge do Apocalipse porque não entende o Apocalipse como revelação da realidade. E a pior realidade será sempre infinitamente melhor do que qualquer que seja a melhor fantasia. Porque a fantasia não me manterá nela muito tempo, a realidade é inescapável. Agora, aquele que foge do Apocalipse é aquele que passou a pensar no Apocalipse como catástrofe. Por isso ele não quer ver a catástrofe. E foi o que Apocalipse se tornou. Apocalipse, que significa revelação, qual é a conotação de Apocalipse? Não, é só um Apocalipse. Ora, o Apocalipse é uma coisa muito boa. Fulano teve um Apocalipse, uma revelação. Agora, vai dizer que alguém teve um Apocalipse. Se, pelo amor de Deus, cruz, credo, dá amarrado, sai daqui em nome de Jesus, Apocalipse. É. Eu, hein? Apocalipse pra lá, aqui não. Ninguém quer Apocalipse porque ninguém quer revelação. Ninguém quer revelação porque ninguém quer realidade. Ninguém quer realidade porque ninguém quer verdade. Ninguém quer verdade porque ninguém quer desconstruir o mundo, a fantasia. A gente come fantasia. A ação diabólica é fantasia. Por que não transforma pedra em pão? Fantasia. Por que não pula do pináculo do templo? Fantasia. Por que não fica de quarto para mim, para eu te dar uma asinha que eu te dou o mundo inteiro? Fantasia. Fantasia é o processo. E é da fantasia que vem a dor. Porque a gente vive para realizar fantasia. A gente espera que a fantasia nos visite de paraquedas. Vem, fantasia. A gente sonha, a gente anda na fantasia. Alguém consegue imaginar Jesus sentado embaixo de uma árvore, se dedicando à fantasia? Fantasia. Como esse mundo seria, sim. O que a gente não vê em Jesus é sim. É pai, é ou não é, sim, não. Não existe essa história. Pão é bom, não coma muito, senão você morre empanzinado. A água é boa, não beba demais, que é para não explodir. Nele tudo tem seu termo. Ele ressuscita a filha de Jairo e diz, agora deem de comer a menina, porque ela morreu, foi de inanição. Tá pensando que eu vou ficar brincando de ressurreição? Dá de comer pra bichinha. Não adianta ressuscitar Lázaro, o cara tá amarrado, desamarre ele, porque o homem ressuscitado e amarrado não vai a lugar nenhum. Então, vamos cair no chão, na real. Esse é o chamado dele o tempo todo, caminho, verdade e vida, senão ninguém vem ao Pai. A gente fica na fantasia, nunca chega ao Pai. Que eu tenho lido e repetido de cabeça tantas milhões de vezes no curso da minha vida, e que eu vou fazer isso mais uma vez hoje, porque para mim não existe síntese mais bela, que é Paulo em 2 Coríntios 6,4, quando diz pelo contrário. Pelo contrário. E é um grande pelo contrário, porque é contrário a tudo. É o antimundo que ele está dizendo aqui. Pelo contrário. Em tudo, recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, como servos de Deus, como gente que está submissa a Deus no mundo. Isso significa ministro de Deus. Não é aquele cara importante que anda de limusine com um batedor na frente. Isso é uma perversão. É igual Apocalipse, significa revelação e a conotação é catástrofe. Ministro significa servo. Entre nós virou o servido. Mas no Evangelho o sentido é o original. Ministro é servo. Em tudo, pelo contrário, diferentemente de tudo,
Em tudo recomendando-nos a nós mesmos como servos de Deus, ministradores da graça de Deus, garçons do amor de Deus. Como? Na muita paciência, nas aflições. O cara se recomendar na paciência. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para mim. Me recomendar na paciência. As pessoas não têm ideia do tamanho das minhas lutas. Deus me fez muito rápido de pensamento. Hoje eu sou um cara lento, eu já fui rapidíssimo. Cada dia que passa, vocês não tenham dúvida, tem neurônio morrendo aqui para tudo que é lado. Eu sinto as minhas perdas, imensas, em muitas áreas. E quanto mais rápido você é, mais impaciente você é também. Porque o cara começou a falar, gaguejou, você já sabe o que ele vai dizer, vai ter que esperar aquelas 10 minutos de gagueira, 10 repetições, não sei o quê, e pai, você está ali gemendo, ouvindo pela bilionésima vez uma história que você já sabe o fim, e você fica parado ouvindo. Se você for prestar atenção na história, você está perdido. Eu olho para a pessoa, eu digo, tem gente ali, a história... Se ele fechar os olhos, eu conto para ele melhor do que ele. Agora, ali tem uma pessoa, tem pai, tem mãe, tem dor, tem isso, tem aquilo, é vítima dessa ilusão inteira, desse pandemônio, coitadinho, ele está me contando o que eu já sei, mas ele não sabe. Então deixa ele falar até lá. Paciência. A partir dessas coisas bobas, até aquelas outras imensas. Eu confesso que para mim essas bobas são mais difíceis do que as imensas. Porque o meu senso de realismo e de praticidade e objetividade me ajudaram muito e me ajudam a vida inteira. Eu nunca fiquei achando que as coisas eram de outra forma. Então as grandes são fáceis. Eu boto logo na conta do faz parte. Dos essas pequenininhas em que você tem o poder de interromper, que teoricamente você poderia dizer, não fazem parte, por que eu estou me permitindo? Essas é que são as difíceis, é que você teria o poder de parar. Recomendar-se como servo de Deus, contrariamente a tudo, na muita paciência, nas aflições, que não é concurso de masoquismo, nem é campeonato de dor, nem o cara está dizendo, Senhor, manda mais que eu aguento. Pô, que economia é essa, Senhor? Esmaga esse corpinho. Aquela oração de traveco espiritual. Esmaga o teu corpinho. Porque bates fraco. Então, não estou falando disso. Recomendar-se das muitas aflições não fazer da aflição maldição, fazer da aflição que a gente experimenta carta de recomendação no amor. Só isso. Nas privações, não é para ficar contando. Se bem que no meio cristão ninguém conta privação, né? É pecado, está amaldiçoado. Ele vai ter que encontrar um bom amigo pagão para contar a história dele. É por isso que todo crente tem que ter uns bons amigos pagãos para ter solidariedade, amor, perdão, compreensão, misericórdia, tudo isso que se ficar só com crente não está perdido. É melhor ir para Pátimos sem Deus. Só com César. Então, nas privações, sem transformar a privação em propaganda. Porque hoje em dia não se fala mais das privações porque está proibido pela teologia da prosperidade. Mas eu me lembro do tempo que tinha um pessoal que vendia privação. Era o oposto, era o pessoal que meu pai chamava de pela fé, não é pela fé. Eram os missionários, aqueles missionários aventureiros que chegavam lá em Manaus e diziam, eu estou aqui pela fé. Aí meu pai dizia, meu filho, este aí é pela fé. Ele chegou para pelar a fé da gente todinha. Mas a gente finge que não sabe, vai ajudando aqui e ali, mas não se iluda não, porque esse aí não é pela fé, esse é pela fé. É o maior pelador de fé.
Vendia tribulação, privação, lamúria. Era aquela propaganda da dor, aí todo mundo se condoía, aí cada um que se condoía se sentia bem por se condoer. Ainda bem que não sou eu, aleluia. Deixa eu ajudar esse irmãozinho, fica pra lá, rapaz. Nas angústias, nos açoites, e não era sadomasoquismo, não era em motel, nem tinha comprado os aparatos num sexy shop. Era açoite porque o cara estava pregando o evangelho, mandaram calar, ele não calou e apanhou. Nas prisões, nos tumultos. Se ele está se recomendando nos tumultos. Olha, em tudo nos recomendamos como ministros de Cristo, nos tumultos. Hoje em dia o indivíduo, quando vai se candidatar a ser pastor dessas igrejas históricas por aí, ele tem que apresentar um atestado de bons antecedentes se tiver algum tumulto. Mesmo que seja assim, foi preso por estar pregando o evangelho em praça pública, ele está desrecomendado para sempre. Nunca mais esse rapaz tem chance uma vez ali. Não pode ter tumulto. Paulo se recomendava nos tumultos também, nos trabalhos. Quer dizer, obviamente não é uma vocação para bispo nem apóstolo evangélico, né? Nos trabalhos, o pessoal não gosta de trabalhar. Nas vigílias, não é só se for na night, porque nas vigílias não. Nos jejuns, muito menos. Na pureza, Paulo se recomendava. No saber, que não era saber só de enciclopédia, era saber espiritual, era saber na perspectiva do discernimento. Na longanimidade, que é uma forma de paciência que se estende bondosamente, na bondade, que é a prática dessa qualidade do que é bom e bem, no Espírito Santo, na experiência dele, na alegria dele, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer as ofensivas quando eu estou dizendo quer as defensivas quando eu estou dizendo não, por honra e por desonra. Pode ser que no processo eu seja honrado, pode ser que eu seja desonrado, mas eu estou me recomendando nas coisas que são reais de Deus. Por infâmia e por boa fama, ora infamado, ora louvado. Como enganadores, como quem passa e alguém diz, olha, lá vai ali o rei da lorota, levando todo mundo no papo, mas eu sei que eu sou e estou andando bem verdadeiro. Como desconhecido, porque fingem que não me conhecem, entretanto eu sei que todos eles me conhecem e até aqueles que eles não conhecem nas regiões celestiais, de quem eu também sou muito bem conhecido. Como se estivéssemos morrendo por causa daquilo que o mundo diz que a gente não tem, que a gente não prova, que a gente não come, que a gente não se entrega, ou isto ou aquilo, como se estivéssemos morrendo. Mas contudo, eis aqui vivemos. Como castigados, só porque aquilo que se diz que deveria ser o alvo a ser conquistado para nós não tem significado. Para eles isso é um castigo, porque vivem desse engano do alimento do veneno que os matará, como castigados, porém não mortos. Entristecidos com frequência, toda hora, estranha e paradoxalmente, sempre alegres. Tristeza nenhuma fica, não passa a noite, não amanhece o dia. Vai sendo vencida e empurrada pelo poder da alegria. Pobres, muitas vezes de muitos modos, mas enriquecendo a muitos sempre, mesmo quando não temos nada. Nada tendo, mas possuindo tudo. Porque o nada que eu não tenho é justamente nada. Agora, o que eu possuo e que está incluído no mundo do nada, porque é o que não se pega, é o que permanece para sempre. Quando esse estado entra na gente, Patmos deixa de ser a ilha do exílio. Apocalipse deixa de ser a visão da catástrofe. Apocalipse passa a ser revelação da glória de Deus. A ilha não é um exílio, é um lugar onde eu fui visitado por mais de Deus. Não estou aqui por causa do Evangelho, como se o que o Evangelho causou me tivesse catastrofizado a vida. Ao contrário, foi por causa do Evangelho que eu vim para cá e aqui eu descobri que era para o Evangelho que eu estava aqui.
O que João está ensinando e o que Paulo está reenfatizando é que é possível a gente, no Evangelho, ir aprendendo a encurralar a existência no seu devido lugar. Colocar o mundo no lugar em que o mundo tem que estar. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, disse João. É só com esse olhar de fé que a gente vence o mundo, minha gente. Senão ninguém vence o mundo. Porque se não for o olhar da fé, a gente nem enxerga o mundo. A gente fica pensando que o mundo é o que é. Fica pensando que o mundo é a vida. É só o olhar da fé que ajuda você a discernir, a dizer, não, vida é isso aqui não é o mundo. Aquilo ali tem apelidade de vida, mas não é vida. Aquilo ali é apelidade de alegria, mas não é alegria. Aquilo ali é apelidade de felicidade, mas é fantasia. Aquilo ali são os apelidos, são o panteão, é o nicho, mas não é. E só o amor do Pai estando em mim, só a esperança da glória de Deus, só o Apocalipse, a revelação, que de um lado me diz como são as coisas no céu, de outro lado me diz como são as coisas no mundo, de outro lado me diz como são as coisas na terra, na natureza, de outro lado me diz qual é a vocação eterna da minha consciência. Isso é Apocalipse. Sem Apocalipse, eu não enxergo o mundo. Não enxergo nada. Sou tragado por tudo. Sentindo dores, angústias e sofrimentos e tristezas e decepções e fragilidades e a vida inteira. Porque perdi essa noção, que me vem estranhamente, sobretudo, do discernimento da minha vocação eterna, do eterno peso de glória que me está revelado, do sentido de quem eu sou, do meu chamamento para ser, daquilo por que eu fui chamado para comer e beber, de qual é o meu alimento, do que é que me nutre. Se isso se estabelece, eu digo, eu como o amor do Pai, a minha comida é a vontade do Pai, é o amor do Pai, como disse Jesus, para todos nós aprendermos a dizer, provar e conhecer. Se eu digo isso, aí eu começo a enxergar. Aí eu digo, isso é mundo, isso aqui, e o mundo jaz no maligno, não posso ter esperança no diabo. Ter esperança no mundo é ter esperança no diabo. É melhor fazer macumba, você entendeu? Porque pelo menos a macumba é mais ingênua. O macumbeiro ainda pensa que é só no despacho, é só na esquina. Agora esse cara que pensa que pode tirar a sua felicidade do mundo, é um indivíduo que casou, que fez conjugalidade espiritual com o diabo. Se o mundo jaz no maligno, o cara quer tirar a felicidade dele do maligno. Desculpem, é esmagadoramente simples. E é irretorquivelmente verdadeiro. A prova disso sou eu, a prova disso é você. Sou eu em todas as vezes que eu tentei tirar algum tipo de fonte do poço do mundo. Todas as águas que bebi tinham um absinto. E você também. Talvez você não queira admitir isso porque até agora você está nessa luta de não admitir a existência do mundo. Pensando que o mundo são os outros. O mundo é você. Converta a mente. E o mundo acaba, vai acabando. Renove a mente, o entendimento. E o mundo vai ganhando o seu ocaso e vai começando a surgir uma cidade santa dentro de você. Uma nova Jerusalém. Um outro olhar. Agora, condicione-se ao mundo, ao sistema. Alinhe o seu olhar com o olhar, o seu sentir com o sentir do mundo, a sua expectativa com a expectativa do mundo. E o que aguarda você é jazer no maligno.